Salmos 23, a partir do versículo 1. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E agora o versículo de hoje. Preparas um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, aqui é bem interessante porque na semana passada e nas outras semanas, tanto na capela como na arca, a gente tem visto aí o Salmo 23 inteiro. E parece aqui que após Davi, ou esse salmista que escreve, que é Davi, passar por esse vale da sombra, da morte, parece que a gente vê aqui a cena mudando. A cena é de alegria, a cena é de festa, parece que ele está chegando diante de um banquete, preparado por um grande amigo, e é muito interessante porque além de amigo, esse anfitrião torna essa pessoa sua convidada de honra. Então esse pastor que estava preparando esse banquete, que queria ungir a cabeça com óleo, que queria fazer transbordar o cálice daquela pessoa, se torna um amigo. É um anfitrião que convida, que hospeda essa ovelha, que não é mais simplesmente uma ovelhinha. Agora parece que Davi muda o negócio de ovelha para amigo e amigo pessoal. Então tem essa mudança de relacionamento e é bem interessante. E na primeira carta de Pedro eu queria que vocês abrissem aí, que eu acho que é bem interessante. Capítulo 5, versículo 7, tem um texto que diz algo muito interessante. Até pedir para os meninos colocarem aqui. Vai conseguir? Se não conseguir, está tudo bem. Abram aí 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que trabalha a ideia do que a gente vai falar aqui na pregação, que é bem interessante. Nós vamos ver um pouquinho aqui do amor e do cuidado do Senhor. E se você já olhou no boletim aí, a pregação de hoje eu coloquei um nome, se chama Deleite, Refúgio, Abundância e o Cuidado de Deus. Abram aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso é o cuidado de Deus, queridos, pensando na tua vida, pensando na minha. E pensando nisso, então, eu queria apresentar 3 pontos da pregação de hoje, se vocês olharem aí no boletim, já está aí. E o primeiro deles é um grande banquete, um maravilhoso deleite no Senhor. O comecinho do Salmo diz o seguinte: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Eu já queria dizer, ninguém que está sentado aqui é inimigo de quem está sentado aqui, tá, queridos? Essa é só uma forma para deixar o culto um pouco mais descontraído, e eu vou explicar o porquê que essas bênçãos de Deus estão aqui, tá? De novo, eu vou ler, preparas um banquete para mim, é bem interessante. Tem um escritor cristão que eu gosto bastante, que já faleceu, chamado Moody, é o sobrenome dele, diz que aqui Davi introduz uma figura ou uma metáfora secundária para expressar melhor a confiança dele no Senhor. Tem um WhatsApp de alguém apitando aí, gente. Eu não sei de quem é, mas está apitando. E aí então a gente vê que essa cena, como eu já disse, muda. O salmista começa a se sentir agora um recebido na casa de um ótimo e belo anfitrião. E Davi então começa a falar disso. E o que me chama muito a atenção é que, segundo o salmo que a gente está lendo, Davi, ou a ovelha, já não estava mais naquele vale escuro como a morte, como nós vimos aqui na semana passada. Ele já tinha passado por ela. E aqui a primeira coisa que fica interessante para a gente pensar é que depois que se passa por esse momento tenebroso, por esse momento difícil, existe algo muito interessante te esperando depois. O texto começa dizendo: preparas um banquete para mim. Nós vimos aqui que o presbítero Cláudio compartilhou a ideia de que o vale não era local de permanência, era local de passagem. Isso me marcou bastante. Então, tudo isso estava acontecendo justamente para que Davi se sentisse um amigo mais íntimo, ou para que nós hoje pudéssemos ler isso e nos sentíssemos mais amigos íntimos de Deus, que preparou um grande banquete para nós, a fim de que a gente pudesse se deleitar. E aí vocês devem estar se perguntando, ok,
Por que que esses inimigos, conforme o texto diz, simplesmente não invadiam aquele banquete, saíam chutando tudo, quebrando tudo? É interessante isso, né? Eu vou contar uma história aqui. Quando eu era pequeno, eu sempre fui muito folgado. Para quem me conhece há bastante tempo, eu sempre fui muito, muito folgado. E o que que eu fazia? Eu sempre fui o mais novo da rua onde eu morava. E por ser folgado, eu sempre xinguei todo mundo, sempre tacava pedra em todo mundo. Era folgado. Só que tinha um macete. Eu xingava e corria. Xingava e corria. Tinha uma bicicleta. Quando eu tinha bicicleta, ninguém me pegava. A bicicleta era do meu tamanho, era rápida, era legal. Só que eu não corria para qualquer lugar. Eu corria para minha casa. Quando eu estava chegando em casa, eu já começava a gritar: mãe, mãe, mãe! Ela aparecia na janela e ninguém encostava a mão em mim. Que a minha mãe me protegia perante os inimigos que eu fazia porque era folgado. Até que um dia, a minha bicicleta não estava muito bem, eu fui xingar todo mundo e corri, pedalei, a corrente caiu. Eu soltei a bicicleta e saí correndo, não deu tempo de chegar até a minha mãe. Naquele dia eu lembro que eu apanhei pra caramba. Tomei cascudão assim, sabe aquele croque que machuca? Não adiantou muita coisa, né? Porque eu continuei xingando e tudo mais. E para quem gosta de Todo Mundo Odeia o Chris, não sei se vocês já assistiram essa série, eu separei um vídeo aqui que mostra bastante esse cuidado de Deus pensando na presença dos inimigos, e eu queria que os meninos passassem aqui para a gente ver, e é bem interessante, vocês vão entender a ideia. Se alguém puder, obrigado, Arthur. Não é? E na rua eu finalmente criei coragem. Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? Pai, tudo bem. Pai? Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. Então devia ter medo porque você trouxe seu pai. Não, você devia ter medo, porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando eu estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo está livre. Caso arquivado. O que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando? Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sorte sua que eu não conheço meu pai. Esse é o slogan do Clube dos Meninos de Bed-Stuy. Queridos, essa é uma série que eu gosto bastante e quando eu vi esse episódio eu falei, não, eu preciso mostrar esse vídeo. Existe um comentário na Bíblia King James que é bem interessante, que diz que no Oriente Médio Antigo, quando um homem fosse perseguido pelos seus adversários, pelos seus inimigos, ele precisava entrar ou ao menos tocar na casa da pessoa a quem recebia ele. A gente não tem como saber se isso é certo, se isso é errado, mas é uma ideia muito interessante, muito interessante. E essa é uma possibilidade que eu gostei bastante, por isso que eu quis comentar. No vídeo aqui é justamente isso que acontecia. Esse Malvo, para quem já assistiu, é muito folgado. Ele rouba todo mundo no bairro. E um dia o Chris vê que ele vai roubar uma mulher e dá um grito: ei, ele vai te roubar! E aí a mulher sai correndo e o Malvo diz: a partir de hoje você me deve uma corrente de ouro. E ele fica perturbando a vida do Chris. Até que o pai dele diz: é o quê? Quando você for tomar banho, eu vou estar lá. Então vocês viram. Assim como um pai protege o filho no vídeo, assim como a minha mãe me protegia quando eu ficava xingando todo mundo, é quando a gente está na mesa de um anfitrião. Na mesa daquela pessoa que quer amar a gente, que quer cuidar da gente. E é justamente isso que o Senhor faz. Não é o caso aqui, mas no Antigo Testamento a gente consegue ver lá no livro de Números e tudo mais, as famosas cidades refúgio. Não sei se alguma vez você já viu essa cidade refúgio. Como que funcionava, o que acontecia? Quando alguém cometia um crime sem querer, em legítima defesa e tudo mais, para não ser morto pelo vingador de sangue da família, o que ele fazia? Corria para essa cidade de refúgio. Quando ele entrasse na cidade de refúgio, ele estava protegido. E por que essa cidade existia? Para que não houvessem mais crimes.
sem sentido. Ali iam julgar aquela pessoa e tudo mais. E era muito interessante, porque aquela pessoa se sentia acolhida, se sentia protegida. E aí vocês devem estar se perguntando, como que isso pode ser aplicado na nossa atualidade? A gente consegue ver que o Senhor está do nosso lado, assim como o Júlio estava do lado do Cris, a minha mãe, ou a cidade de refúgio, ou o que a gente tem vivido de proteção, ele vai estar do nosso lado perante os inimigos e depois também. E eu queria deixar claro aqui, tá, gente? Ninguém aqui, de novo, é inimigo dessas bênçãos que estão detonando esse banquete que foi colocado aqui para eles, tá? É só pra gente dar uma descontraída. Ninguém aqui é inimigo deles, tá, gente? Por favor. Se sobrar alguma coisa, um bolinho, alguma coisa assim, vocês podem até tentar comer um pedacinho de bolo depois, né? Jesus, ou o próprio Senhor, vai vencer por nós as nossas lutas quando a gente estiver diante dos inimigos, diante dessas dificuldades que a gente tem. E como disse o Cláudio, de novo eu vou falar aqui, a gente passa pelos momentos de aflição, mas não permanece nele. E Jesus então convida a gente para esse grande banquete. Um banquete geralmente mostra cuidado, mostra favor diante de nós. A intimidade com Jesus faz a gente entender que a vitória que a gente pode ter diante das coisas ruins já foi alcançada na cruz. A gente não precisa correr atrás de vitória mais. Mesmo que algumas vezes a gente sinta que o diabo, por exemplo, está tentando derrubar a gente constantemente, a gente pode ficar em paz. Sabem por quê? Porque Cristo é o nosso grande anfitrião, que convida a gente e diz hoje assim o seguinte: olha, tem banquete, eu estou mandando te chamar. Vem desfrutar desse grande banquete que eu estou preparando para você e fica tranquilo, porque o diabo, a morte, o pecado, nenhum desses grandes inimigos que você tem na tua vida podem te tirar desse grande dia, desse grande banquete que está preparado para ti na eternidade. Porque essas questões já foram esmagadas, derrotadas e acabadas quando Jesus morreu na cruz. E o primeiro ponto dessa pregação aqui, eu usei a palavra deleite, e não foi à toa. Porque com Jesus, a gente pode ter satisfação plena, prazer, gozo, alegria verdadeira. Porque nele, a gente pode entender qual é o segredo do contentamento, como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 4 de Filipenses. O corpo de Jesus representado pelo pão e o sangue representado pelo vinho, que em breve nós vamos desfrutar aqui na ceia, fazem o diabo tremer, gente. Fazem o diabo bater em retirada. A gente pode olhar para a cruz e entender que realmente Jesus nos chama para esse grande banquete. Mas que banquete é esse que vocês podem estar pensando? Meu Deus, que negócio é esse? Queridos, é a eternidade ao lado de Jesus. Eu não sei como vai ser no céu. Não sei se lá vai ter uma cascata de Fanta-uva, 24 horas por dia, que é o meu refrigerante favorito. Eu não sei se lá vai ter aquele creminho que você gosta de passar na mão e você vai poder apertar o potinho quantas vezes quiser. Eu não sei como vai ser no céu. Mas fato é, nada disso deve querer fazer a gente ir para o céu. O que deve fazer a gente querer ir para o céu é a eternidade, que é esse banquete que Jesus oferece de graça para a gente. Para nós é de graça, mas para Jesus não foi de graça, porque Jesus precisou morrer na cruz para que a gente pudesse ter ou desfrutar desse banquete que é a eternidade, né? Pode pôr a foto aí, Igor. Pensando em mesa, né, em especial, ela me faz lembrar muito de Jesus na última refeição que ele teve com os discípulos, e isso me marca demais. Eu tirei uma foto no culto de quarta-feira da Arca sem o pessoal saber. Estava todo mundo em volta da mesa, igual esses meninos estão aqui em volta da mesa. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi essa foto, porque eu falei, eita povo comilão. Não, brincadeira, né? Quando eu olhei, eu disse assim, eles tinham tudo em comum. Eles estavam conversando. Muitos ali estavam abrindo o coração. Igual eles aqui, um olhando no olho do outro, tentando expressar sentimentos. A mesa, geralmente, traz isso, né, pra gente. E é muito interessante aqui. Na mesa, a gente pode expressar sentimento, como eu já disse, abrir coração. A gente se entrega a uma amizade profunda e verdadeira, a fim de que através disso a gente consiga ter comunhão, né? Sabendo como cada um tá. É o Tutu olhando para o Gu e fala, cara, como é que você tá? Quantas vezes você sentou numa mesa triste e saiu da mesa feliz? Porque você abriu seu coração, você começou a conversar e falou, caramba, parece que esse negócio está me renovando, parece que essa conversa está me abençoando tanto. Queridos, a mesa é uma das questões mais importantes, ou bem importantes e bem interessantes do cristianismo. A mesa é local de conversão, muitas vezes.
Eu me lembro aqui de muitas vezes estar sentado com pessoas que não sabiam quem era Jesus e de repente você vai conversando e a pessoa, uau, eu estou pegando aqui, é uma golada no suco, uma mordida na bolacha e uma atenção no ouvido. A mesa gera isso. Esse banquete que é preparado por esse grande anfitrião gera isso para nós. Então fica a dica aqui, se você não gosta de se sentar à mesa, sente-se à mesa. Tenta não assistir televisão enquanto você está almoçando com os seus filhos. Gente, eu não estou julgando ninguém aqui, tá? Eu só estou dando uma dica, porque é ao redor da mesa que muitas vezes o amor é vivido. O cuidado de Deus é mostrado diante da mesa, diante desse grande banquete que Jesus está preparando para a gente. É na mesa que a gente consegue descansar, que a gente consegue se deleitar. Provavelmente você alguma vez já abriu o teu coração e rasgou o teu coração diante de Deus conversando com uma pessoa. Numa mesa. Eu já fiz isso muitas vezes. Os nossos almoços, eu e a Paula, a família está pequena ainda. Em breve vem uns 5 por aí. Né? Vão ser 7 pessoas na mesa conversando. Amém? Amém. Né? 7 pessoas conversando. 6 homens e uma mulher. Né? Ali conversando. Gente, a mesa é fantástica. Foi na mesa, por exemplo, que Jesus fez uma coisa muito interessante. Que ele instituiu para a gente uma das suas principais ordenanças. Sentado com os apóstolos, pegou o pão e disse, olha, esse é o meu corpo que está sendo dado em favor de vocês. Esse é o meu sangue, quando mostrou o suco que está sendo dado em favor de vocês. A mesa é muito interessante. E uma mesa preparada por uma pessoa que te ama. Quando você senta nela, você come, você conversa. E se você tem problemas, talvez até você esquece eles por alguns instantes. Mas fica aqui para a gente encerrar esse primeiro ponto. Né? E os meninos vão ficar aqui até o final da pregação. Pode tomar o suco, pode acabar com tudo. Né? Só deixa um pouquinho pro Gu que eu prometi para ele. Tá? O Gu é meu amigo. A mesa, então, queridos, causa isso no nosso coração. A mesa deve gerar essa alegria. Mas a mesa de Jesus, esse grande banquete que é a eternidade, não se compara com nada do que a gente possa fazer aqui. E mais uma vez, para ser chato de novo, ninguém aqui é inimigo deles, tá bom, gente? Eu só estou fazendo aqui uma brincadeira com os meninos para mostrar que a mesa é um cuidado de Deus. A pessoa corria quando sentava ali, ninguém podia encostar nela, porque ele é o meu convidado, dele cuido eu. E assim Jesus faz com a gente. Aí o ponto 2, olha aí, o texto continua. Preparas um banquete, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. É isso que o texto diz. E esse é o ponto 2 que está aí no boletim, que é a unção com óleo, uma bela forma de demonstrar cuidado, que é bem interessante. A ideia de unção aqui, queridos, no caso desse texto, né, é o derramamento de uma substância oleosa e perfumada sobre a pessoa, na maioria das vezes sobre a cabeça dessa pessoa. Né? Ela pode ser entendida de algumas formas no Antigo Testamento, mas antes de dizer isso aqui, como que ela pode explicar para a gente o que essa palavra diz, a gente precisa lembrar de uma coisa importante aqui. Como o óleo, muitas vezes ele era usado, por exemplo, para ungir rei, jogar na cabeça do rei, de um sacerdote, de um profeta, até às vezes de pessoas doentes. Né? Mas aqui nesse texto parece que a ideia era de duas, uma, e eu vou dizer aqui para vocês. A primeira era como se fosse um óleo curativo, um óleo que tinha poderes para curar, né? Permitindo amolecer, por exemplo, as feridas e purificar. Eu estou perdendo o cabelo muito rápido. E não é brincadeira, é sério. E aí o que acontece? Às vezes queima a minha cabeça e eu não fazia ideia que a Paula tem uns óleos milagrosos em casa. É de Deus, tá, gente, o óleo, é legal. Aí às vezes passa assim numa feridinha que o sol queima e eu durmo e na noite seguinte a feridinha já está meio que fechada. E é muito legal. Conversa com a Paula, ela tem uns óleos legal, né? E parece que nesse texto aqui pode ser, né, que a ideia seria essa, de um óleo que cura, de um óleo que ajude as pessoas medicinalmente falando. Né? Se fosse assim, esse óleo, a gente podia pensar em óleo traduzido como remédio, né? Pensando na vida de uma ovelha. Por exemplo, a ovelha, como eu já disse aqui, ela não tinha um elemento natural para se defender. Então, se uma mosca pousasse na cabeça da ovelha com uma feridinha ali, criasse um ovinho, e aquele ovinho virasse uma larva, existem relatos de ovelhas que batem a cabeça na parede justamente para coçar a cabeça, porque a ovelha não pensa muito, ela não consegue se defender da mosca. Então, antes disso acontecer,
o pastor com muito amor ia e ungia, ou derramava um óleozinho sobre a cabeça da ovelha, para que ela pudesse ser cuidada. Ou também depois, né, de que as coisas já tinham acontecido. Mas uma coisa interessante também que podia acontecer aqui, é uma espécie de gesto de honra, tá? E eu vou explicar no caso dessa unção. Esse era um óleo perfumado, como diz o texto ali, e era um óleo especial misturado com uma gordura. Sim, era exatamente desse jeito. Ele era utilizado, por exemplo, para ungir os pés. Quem lembra aqui de uma passagem no Novo Testamento, de uma mulher que unge os pés de Jesus com óleo, demonstrando alegria pela chegada de um hóspede, desejando as boas-vindas por ele? Façam isso um dia, né? Pega uma pessoa que tem um pé bem cheiroso assim, né, e vai lá ungir o pé daquela pessoa, depois a pessoa andar pra caramba. Imagina como não eram os pés do Antigo Testamento. Isso era uma demonstração de amor, queridos, porque você pegar um pé muitas vezes sujo e derramar uma substância cheirosa e oleosa sobre aquele pé, você estava mostrando que amava e simbolizando muito, ou trazendo um símbolo muito grande de alegria sobre a vida daquela pessoa, como a gente viu aqui. E essa parte do texto é bem interessante, porque ela pode ir mais além da nossa tradução em português aqui. Eu vou tentar explicar para vocês. Quando o texto diz, tu me honras, ungindo a minha cabeça, a palavra honra que a versão NVI usa, não aparece no texto original. Não aparece. Ah, que legal, não aparece. Ela foi inserida pelas pessoas que estavam traduzindo o texto, e muito bem, porque quem tem óleo derramado sobre a cabeça está sendo o quê? Honrado, está sendo amado. Então os tradutores fizeram esse papel para facilitar a gente. E pensando nesse óleo aqui, é possível que Davi estava querendo dizer que o anfitrião podia saciar abundantemente a alma daquele a quem tinha o óleo sendo derramado sobre sua vida, né? Esse óleo são como se fossem aquelas boas novas que engordam, que enchem, que dão vigor e que fortalecem os ossos, como diz Provérbios capítulo 15, versículo 30. É bem interessante, é como se aquele óleo enchesse a pessoa de vitalidade e transmitisse força para aquela pessoa. Sendo assim, então, esse anfitrião ia estar ungindo, ou derramando, ou consagrando completamente aquela pessoa a Deus. E claro, também tinha a questão da hospitalidade. E pensando na gente, isso que é o mais importante, como que a gente pode entender esse texto? Pense em Jesus aí. Jesus derramou ou aspergiu o seu sangue sobre nós, a fim de que a gente pudesse ser purificado de toda a injustiça, de todo o pecado, da morte, de tudo que nos afasta de Deus. Através desse sangue que foi derramado por nós e sobre nós, ele deu vida, conforme diz o texto de 1 Pedro e o texto de Romanos. Por causa da morte dele, por causa desse sangue que foi derramado em nós, esse sangue precioso, assim como era um óleo precioso que foi derramado sobre nós, nós pudemos ter vida. E eu queria ler um texto, abram aí comigo, queridos, ou a gente pode ler aqui. Se vocês quiserem descer, pode descer e ficar à vontade, mas se quiser ficar aqui, pode ficar também. Romanos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 até o 20. Vamos ler juntos aí. Obrigado, Gu. Diz o seguinte, portanto, eu vou ler aqui. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Pode passar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Romanos não precisa abrir, não, eu vou ler aqui que eu fiz uma separação. Da mesma forma, queridos, o texto vai dizer que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem, e o pecado pela morte, assim também veio a morte a todos os homens, porque eles pecaram. Olha o versículo 19, desculpa. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É isso o que a Bíblia diz. O grande anfitrião, que é Cristo, pode saciar abundantemente a minha e a tua alma, pensando no sangue que foi derramado
na nossa vida, né, para que a gente pudesse adquirir a salvação de Jesus. Amém, gente? É isso que o texto diz. E para a gente ir para o final, né, do texto, o ponto 3, vamos ler aí o finzinho do texto. Né? O texto diz, e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui a gente consegue ver o cálice que transborda e as necessidades plenamente satisfeitas. Né? Mesmo num ambiente de tensão, lembra que ele estava correndo, né, tentando ficar bem, passando por um vale difícil, mesmo num ambiente de tensão, esse amigo, esse grande anfitrião, recebe e dá muita atenção para aquela pessoa, ungindo por ele, ungindo a cabeça dele, e agora transbordando o cálice. O que significa? Ele estava mostrando para aquela pessoa o seguinte, olha, eu quero alegrar o teu coração, eu quero encher o teu coração, que estava aflito, que estava passando por um lugar difícil, eu quero encher de tal forma que você vai transbordar o teu coração de alegria. E a taça cheia, então, ela pode ser relacionada à vida abundante que Deus proporciona para a gente em Cristo Jesus. A gente ama, a gente serve a um Deus que é infinito, que não tem fim. Por isso ele, então, pode dar para nós todas as coisas por meio da fé, por meio do amor que ele tem por nós. E isso vai fazer a gente transbordar de alegria. O amor de Jesus preenche a nossa vida, cheio de com graça, com misericórdia, isso é bem interessante. E esse cálice transbordante, então, é um símbolo de satisfação completa no Senhor, que nos dá as coisas com abundância. Lembra, a gente viu hoje Mateus 6,33, até foi citado na EBD, não o que a gente quer, mas é o que a gente necessita. E o Irineu disse muito bem, conforme o texto diz lá, o que comer, o que beber, o que vestir. Isso vai ser abundante se a gente estiver em Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa que não, mas sempre acontecem as coisas e Deus faz as coisas acontecerem de forma bem interessante. Então, o cálice transbordante, queridos, é plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para nós. Essa é a verdadeira prosperidade para o cristão, que transborda. Portanto, então, se a gente é ovelha dependente desse grande pastor, desse grande anfitrião que prepara um banquete, a gente precisa ser grato a ele e valorizar as coisas que a gente já tem recebido. Então, o nosso cálice pode transbordar. Porque Deus não é um anfitrião mesquinho, como o fariseu lá de Lucas capítulo 7, por exemplo. Ele dá para a gente as alegrias e também as necessidades da vida de forma abundante. Abundante, é isso que a palavra de Deus diz. Mas ele não só ajuda o seu povo no sofrimento, mas fora do sofrimento também. E como que ele faz isso? Dando para nós alegria, satisfação e coisas que a gente pode viver realmente contente. Né? E eu disse no primeiro ponto que a palavra que eu usei lá, deleite, não tinha sido à toa. E justamente é isso, porque com Jesus a gente pode ter uma satisfação plena no Senhor. E eu completei dizendo lá que para a gente entender essa satisfação plena, a gente precisaria ler Filipenses capítulo 4, que Paulo diz o seguinte: eu aprendi o segredo do contentamento. Eu estou tendo o meu cálice transbordando todos os dias e toda hora, todos os momentos. Porque eu aprendi tendo muito e tendo pouco. Eu aprendi apanhando e não apanhando. Ele dá essas duas ideias e de repente ele diz: posso tudo naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Esse era o segredo do contentamento de Paulo. Quando a gente conseguir viver verdadeiramente ao lado de Jesus, entendendo quem ele é, o nosso cálice transborda. O nosso coração transborda de alegria, porque a gente entende que independente da gente não ter todas as coisas, nada vai nos faltar. Salmo 23:1, comecinho diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ainda que eu não tenha tudo, o essencial não vai me faltar. Né? E para a gente concluir aqui essa parte, isso não é motivo de triunfalismo evangelical, tá, gente? A gente não deve sair jogando na cara dos outros, não. Eu tenho tudo. Até tem uma música, que eu não vou citar aqui, de uma pessoa bem famosa, que diz: olha, agora eu tenho tudo, agora eu jogo na cara de todo mundo mesmo. Não é isso não. O Senhor faz as coisas e a gente precisa glorificá-lo. A abundância não deve ser motivo de vanglória para nós. Pelo contrário, deve ser motivo de glória a Jesus. Né? E para a gente concluir, eu até coloquei isso no boletim, se eu não me engano. Se não, vocês podem prestar atenção. A gente precisa colocar os nossos olhos em Jesus, sem vacilar, sem duvidar. Sabe? A vontade de Deus para com a tua vida vai acontecer, porque Ele cumpre as coisas que Ele fala e as coisas que Ele faz na nossa vida são boas, são agradáveis e são perfeitas, como diz o livro de Romanos, e é bem interessante. E eu coloquei aqui um texto que está aí no boletim, se vocês quiserem, vamos ler juntos. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu sou o Senhor,
Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Está aqui na tela. Planos de dar-lhes boa ou de dar-lhes esperança em um futuro. Pensando aqui, queridos, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente consegue ver que o Senhor tem planos para nós, assim como teve com o seu povo lá atrás. E esses planos são conhecidos muito bem. Ele faz a gente prosperar sim, porque esses são planos de bem, como diz o texto, que um povo estava sendo levado ao cativeiro e Deus estava dizendo, olha, vocês vão, mas eu tenho planos para vocês. Vocês vão passar pelo vale escuro como a morte, pelo vale da sombra, mas eu tenho planos. Eu sei o que eu estou fazendo. É isso o que Deus diz. E com isso, então, Ele vai cuidando de nós. É que muitas vezes a gente não consegue entender esse cuidado de Deus. E o texto diz, esses são planos opostos ao mal. Sendo assim, então, queridos, a gente pode ter esperança enquanto a gente estiver vivendo aqui na terra, até que chegue o grande dia da gente desfrutar do grande banquete que é a eternidade ao lado de Jesus. E eu queria orar, pensando na ideia de que mesmo que a gente passe por esse vale, que é um período aparentemente grande, isso não vai durar para sempre, queridos. Depois do vale existe algo muito importante nos esperando, que é o próprio Jesus de braços abertos e dizendo, está aqui o grande banquete, te esperando, que é a eternidade, que é passar todo o restante da eternidade, que é infinita, a gente não faz ideia de como vai ser, ao meu lado. A gente precisa entender isso, queridos, isso é muito interessante, né? Ele não proporciona, por exemplo, dias perfeitos aqui na terra, e maravilhosos, mas ele proporciona uma eternidade perfeita. Se você está sofrendo aqui, relaxa. Um dia do lado de Jesus, isso tudo não vai existir mais, porque ele nos prometeu que ia, mas que ia voltar, porque queria nos buscar e a fim de que a gente pudesse viver com eles. Amém, gente? Feche seus olhos aí que eu queria orar e antes dizer uma frase bem curtinha. Um dia, quando a gente chegar, de olhos fechados aí, só escuta, diante da eternidade, diante desse grande banquete, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Jesus, eu te louvo porque a gente tem a oportunidade de entender que esse grande banquete preparado é completamente diferente disso que eu coloquei aqui para os meninos comerem, só para a gente deixar o culto um pouco mais dinâmico. O grande banquete que o Senhor tem preparado para nós é justamente a eternidade que nós poderemos passar ao teu lado. Eu não sei, Deus, como está o coração de cada um aqui. Eu não sei como cada um chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as lutas ou as alegrias que essa pessoa que está aqui sentada hoje tem tido. Só o Senhor o sabe. Mas uma coisa, através da tua palavra, pode ser garantida. O vale da sombra da morte não é local de permanência, mas é de passagem. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz a tua palavra. Que esse seja o nosso sentimento. Pensando na pregação aqui de hoje, Deus, por favor, cuida do coração de cada um aqui. Conforta o coração de cada um aqui. Pensando nesse banquete que o Senhor um dia está preparando para que a gente possa chegar e desfrutar dele. Que diante das coisas ruins, diante das adversidades, o Senhor cuide de nós. E que a gente sinta o cuidado. Assim como o anfitrião que recebe muito bem o seu convidado. Que nós possamos sentir, de fato, Deus, o teu cuidado no nosso dia a dia. Como sendo o Senhor o nosso grande anfitrião. O Senhor honrando a nossa vida, cuidando de nós, ungindo no sentido de demonstrar amor e carinho e cuidado, fazendo o nosso cálice transbordar, no sentido de fazer com que o nosso coração transborde de alegria. Que a gente busque, Deus, em Ti o segredo desse contentamento, como diz Paulo. E o segredo do contentamento de Paulo era viver a vida plena ao lado de Jesus. Que essa seja a nossa realidade, Deus, por favor. Em nome de Jesus, eu faço essa oração, grato a Ti por poder compartilhar, Deus, a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É algo que tem constantemente nos ajudado, nos aliviado e feito a gente prosseguir para o alvo que deve ser a própria cruz. E eu sou grato, Deus, por poder compartilhar sempre a Tua palavra. Muito obrigado. No nome santo e no nome precioso de Jesus que eu oro. Amém.